Disruptcast está no ar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma noite com o Disruptcast. Hoje Alexandre Barbosa com o querido amigo Paulo Pegoraro. Paulo Roberto Pegoraro Júnior. Exatamente, vai falar conosco acerca do golpe do Pix. O golpe do Pix. Que negócio é esse? Golpe de golpe Pix? do Pix? Golpe do Pix. A gente quase não ouve falar disso, né? Quase não acontece por aí, né? Isso é uma Golpe, coisa né? que acontece sempre, na verdade. Tecnologia e golpe, nada a ver. Uma coisa não combina com a outra. Me lembro do Smith que veio aqui falar Sim. dos golpes da internet. Né? Na verdade, não é a tecnologia que traz o golpe, né? Os golpes já existem há milênios, O golpe né? está aí É só- desde sempre. Só que agora é em bytes, né? Ótimo. Mas é um problemaço, né? Isso você vê todo mundo, acaba muita gente vítima disso, principalmente às vezes pessoas que não têm muita, que são influenciados ou influenciáveis por indicações, por curtidas, por postagens, né, indevidas e acabam sendo induzidas a umas situações dramáticas aí de envolver dinheiro, às vezes muita coisa mesmo que as pessoas acabam sendo atingidas. Mas o que tem que entender é o seguinte, que não é algo que é absolutamente perdido. Não é algo que simplesmente não tem como resolver, não tem como sanar, né? Eu acho que é importante a gente ter uma noção dos mecanismos, inclusive tecnológicos disso. Claro. Porque uma época, né, Alfredo, a gente pensava que o Pix, uma vez que foi, acabou. Não tem mais como voltar, isso até não sei, mas não tem como reparar, não tem como resolver. Hoje o Pix já é uma ferramenta um pouco mais... E levando em consideração que o Pix é uma ordem de pagamento bancária. Isso. Então, sendo assim, o banco também é um pouco responsável. Como é que é isso, Paulo? Mas Conta pra gente. é que quando o Banco Central instituiu o Pix, ele também instituiu duas ferramentas. Uma delas é o bloqueio cautelar, que se opera com relação às transações que são realizadas. A segunda delas é um mecanismo especial de devolução, que ambos os mecanismos eles estão à disposição das instituições financeiras, dos bancos. Certo. Então, quando o banco tem uma comunicação, ou tem uma indicação, tem uma informação consistente com relação a um golpe, a uma fraude, o banco pode e deve tomar providências em relação a isso. Mas uma coisa que é preciso que a gente tenha muito em consideração, e que por vezes, porque é valor menor ou porque ninguém acaba dando bola, a gente acaba deixando de lado. Mas tem que ser feito, em primeiro lugar, o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, o BO. E o BO é uma coisa que você faz pela internet. Você não precisa ir na delegacia para fazer o BO. Tem uma página da Polícia Civil do Paraná, você vai lá, preenche, descreve. É um caso de estelionato nisso, mas você faz o BO corretamente, fornece as informações adequadas e registra. Esse é o primeiro ponto. Sem isso, todo o restante já não faz mais sentido. Porque aí, com base no BO, é possível, deve-se comunicar à instituição, o banco, para que o banco tome essas providências. Certo. E o banco aí sim possa ou adotar o bloqueio cautelar, se ainda tiver tempo, ou pelo menos que o banco possa adotar o mecanismo especial de devolução, que tem disposição disso pelo próprio Banco Central. O usuário propriamente não consegue acessar essas modalidades de restituição diretamente pelo Banco Central, mas consegue provocar o banco para que o faça. Perfeito. Bom, e aí o banco vai. E aqui é bom lembrar que quando a gente fala em golpe de Pix, não pode ser aquele caso de desacordo comercial, evidentemente, Pode. né? Eu comprei, não mandei recebi. o Pix, não gostei do que recebi, quero o Pix de volta. Não gostei, eu briguei com o meu vendedor, enfim, não interessa. Isso é o caso do golpe mesmo. Pois bem, aí a vítima faz o BO, faz a provocação no banco, contesta o quanto antes essa transferência indevida, e aí fica na expectativa de saber se o banco adotou ou não uma medida que for adequada para isso. Bom, se não resolveu com o banco, aí ele passa para uma próxima etapa. É claro que é bom também sempre dizer que é bom consultar o seu advogado, evidentemente. Mas isso tudo que a gente está dizendo aqui não precisa do advogado necessariamente. Isso a parte faz por conta. Não deu certo? Tem dois outros caminhos ainda possíveis antes de uma ação. Primeiro é buscar a plataforma do consumidor.gov.br, que é online,
que é fácil, que é intuitiva, que é de acesso, você acessa pelo gov.br, e é feita uma reclamação junto ao banco para que o banco indique quais medidas tenha adotado, tenha providenciado, no sentido de apurar se aquela transferência foi ou não um golpe. Se isso também não resolver, porque às vezes resolve, é também cabível uma reclamação no site do Banco Central do Brasil, também online. Também não precisa de advogado para isso. Mas a pessoa registra a reclamação e o Banco Central faz duas coisas. Uma, ele comunica à instituição bancária para que a instituição bancária diga que providência tomou sobre isso. E segundo, se houver uma falha da instituição bancária, o próprio Banco Central vai poder imputar alguma responsabilidade administrativa, né, com relação à instituição bancária. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que eu acho que é muito interessante, que a turma recursal dos Juizados Especiais do Paraná, em algumas decisões recentes, inclusive, ela tem fixado alguns precedentes importantes com relação a isso, que o primeiro daqueles que dá conta da responsabilidade objetiva que se opera em relação às instituições bancárias, que já é reconhecida por súmula do STJ. No entanto, dada eventual não comprovação pelas instituições bancárias que tenham adotadas as medidas adequadas a tempo e a modo, no sentido de ou operar o bloqueio cautelar ou de operar o mecanismo especial de devolução, ou então que hajam elementos ou indicativos de que aquela conta seja falsa, que tenha sido um laranja, que tenha sido alguém, enfim, o golpista já estava preparando o golpe há muito tempo e a instituição bancária ainda assim abriu a conta, sendo que a instituição tem uma obrigação de assegurar a autenticidade documental daquelas pessoas que procuram se tornarem titulares de contas bancárias. Ou seja, num quadro como esse, todo esse, onde se tem a demonstração do BO, do pedido de devolução, da inação da instituição bancária, passa a ser responsável por isso a própria instituição bancária por conta, o próprio banco. Na medida em que se caracterize, esse é o ponto, a falha na prestação do serviço. Paulo, me fala uma coisa, assim, para entendermos. Então, golpe do Pix. Manda um Pix para mim. Mandou o Pix. Ok. O banco, uma vez comunicado, tem a obrigação de fazer uma análise para ver se houve o golpe, devolver o dinheiro. Mas me conta uma coisa, esse dinheiro ele vai automaticamente para aquela conta do destino. Na hora que chegou na conta, o beneficiário limpou, Alfredo, pegou o dinheiro da conta. O banco vai devolver o dinheiro do cofre dele? Como é que é isso? Aí nós temos que olhar lá para um direito que é assegurado aos consumidores no âmbito do exercício do seu direito de defesa, que é o da inversão do ônus da prova, que é o seguinte: o banco, e inclusive tem decisões do turma recursal nesse sentido, o banco tem a oportunidade de fazer prova, se for o caso, que a pessoa chegou lá e já sacou. Certo. Porque se de fato o golpista foi e sacou, isso não quer dizer que o banco vai ter que arcar com esse prejuízo. Tá. Por isso que é importante a falha na prestação do serviço, se é que ela existiu. Porque se levou, a pessoa foi do outro lado e sacou e o dinheiro sumiu, realmente o banco não responde pelo fato do terceiro, né? Porque do jeito que nós estamos falando até agora, Alfredo, dá a impressão de que uma vez que houve o golpe, o banco tem que... Não é bem assim, né? Não, nada disso. Eu tô aqui escutando vocês dois, o Paulo bem sabido de todo o mecanismo jurídico da questão do golpe do Pix, mas como é que é o golpe do Pix, ô Paulo Pegoraro? Como é que os caras criam o golpe? Dá um exemplo aí, Paulo. Agora eu tenho um aqui depois. Tem vários, mas o mais comum é... Você começa a receber mensagens de uma pessoa que conhece, a pessoa se identifica como seu parente, seu amigo, e pede um dinheiro emprestado, diz que precisa de um dinheiro e você eu preciso pagar acaba boleto que venceu. Aí pega a foto do WhatsApp e aí bota num número aleatório e diz, mudei de telefone aqui por um momento. Esse é um exemplo. Mas tem um golpe agora bem recente que está sendo aplicado, que é compartilhar, uma proposta de trabalho que é feita,
feito para as pessoas, que é no sentido de que se você fizer um engajamento, se você curtir tais páginas, se você compartilhar tais páginas, você vai ser remunerado com um valor X. E aí, o golpe começa devagarinho. Você fala assim, olha, se você fizer isso, você ganha R$5. E você recebe mesmo. E você ganha R$5. Se você fizer mais isso, você ganha 20. Aí ele vai e te diz assim, olha, eu tenho uma proposta de investimento para você. Se você investir R$1.000, eu vou te devolver 10 mil em 10 dias. Que eu vou investir com outros engajadores. E aí a pessoa vai lá e acaba... Não, daí a pessoa, antes disso, ela é inserida num grupo do Telegram, do Instagram. Isso. E aí ela faz parte de uma comunidade. Porque o grupo de Telegram é mais difícil de rastrear do que o WhatsApp. E é por isso que eles migram para lá. Porque aí a impressão que as pessoas têm lá no Telegram é que aquilo realmente tem um volume adequado, um volume correto. Agora, mas é importante esse ponto do banco. Porque aí o banco não tem critério nenhum para abertura de conta? O banco abre a conta em nome de qualquer pessoa? E não é que o banco seja o causador do golpe, não. Em alguns casos pode ter vazamento de dados, não é isso, mas a instituição bancária tem que ter responsabilidade em relação a essa... Na verdade, pelo que eu entendi, há um laranja que recebe o valor e que possivelmente é um coautor porque deve receber um percentual daquilo que vem no golpe, né? Mas normalmente se você vai atrás do titular dessa conta, ou ele não existe, ou o CPF ou a pessoa não é aquela, ou o documento foi falsificado, você acaba não... Então há também uma fraude na habilitação do correntista, sim. que aí ela... Abertura da conta. Abertura da conta. Possivelmente devem ser esses bancos online também. Também os bancos online, mas também os bancos com agências físicas acabam chegando mais nisso, tradicionais. Né? Agora, o que tem que cuidar antes de chorar o leite derramado é tomar as providências em relação a isso. Porque aí a vítima não pode ficar esperando uma semana, 10 dias para tomar uma medida. Vai lá e já faz o BO. Então tem dois grandes elementos de tomar decisão aí. Por um lado, a vítima, obviamente, tem que fazer o BO, tem que ir atrás da estrutura de ressarcimento do banco. E o banco, que também tem que tomar as precauções necessárias, porque se não tomar, ele é o responsável pelo ato, né? Então, são dois grandes elementos que... Diga, Alexandre. Amigos, eu quero aqui... O tema é tão interessante, deve ter tanta gente com dúvida, que eu quero dizer aqui, meus amigos e amigas, para vocês mandarem as suas dúvidas no nosso WhatsApp, é o 99917-9446. Repito, 99917-9446. Porque, Paulo Pegoraro, certamente alguém que está nos ouvindo tem uma dúvida e já sofreu algum golpe ou tem medo de sofrer. Ou conhece alguém que sofreu. Ou conhece alguém que Carlos sofreu. Soares já disse, boa noite, assunto de suma importância. Mais uma vez acertaram ao convidar o professor Paulo Pegoraro para nos esclarecer. Olha só. O Paulo é um ícone. Obrigado, um abraço, Carlos. É um ícone. E além disso, ainda tem uma outra modalidade de golpe significativa também, que daí costuma ser um pouco mais sofisticada, mas é quando se operam através do próprio site do banco, ou quando também se disponibilizam boletos bancários que induzem a pessoa a pagar um boleto, que na verdade vai para uma outra conta, vai para uma outra titularidade, e aí a conta acaba não sendo paga, que são golpes que são um pouco mais sofisticados. E além disso, tem um golpe muito, muito pesado que tem se dado do Pix, que é quando se instala um aplicativo que faz o Pix automático, sem a pessoa saber. Poxa. Bom, mas aí já é um... Aí é um robozinho que instala. Aí é um sistema que o hacker instala. É possível que ele instale. Ele induz isso quando ele sugere atualização de aplicativos que você desconheça ou que você tenha recentemente instalado. E aí quando você dá OK, quando você manda atualizar, na verdade ele instala o programa espião e aí ele captura os teus dados Pix e aí ele faz o Pix sem você saber. E aí você acaba tendo... Bom, mas aí realmente não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Ou tem, ou o banco tem alguma... Continua valendo essa situação da inação, porque apesar do golpe, se o banco é comunicado
E aí o questionamento que se faz, inclusive no âmbito da inversão do ônus da prova é: qual foi a providência que a instituição bancária fez? Teve bloqueio cautelar? Não. Teve... Instaurou o mecanismo especial de devolução do Banco Central? É ela que pode fazer isso. Não fizeram. E aí ela demora uma semana, 10 dias, um mês? A instituição financeira ela precisa ser Provocada, chamada. Provocada. Ela não pode, tô aqui cuidando de todos os PIX que estão sendo feitos na medida que... O que tomou o prejuízo, que teve o prejuízo, tem que entrar em contato com o gerente, com o banco, é isso? Dizer, teve um Pix aqui que não fui eu que mandei. Embora os bancos tenham sistemas de segurança que apontem para transações suspeitas e que, quando eles identificarem transações suspeitas, eles podem fazer o bloqueio cautelar. Tanto que às vezes tem Pix, você vai mandar para um conhecido, vai mandar para alguém que você sabe e trava, pede 2 horas, 3 horas, 4 horas para liberar. Então é que o sistema está funcionando e está ok. Então, se o sistema, nesse sentido, também não deu conta de responder por isso, agora, claro, a gente não pode se misturar aqui, confundir a conduta da vítima também, porque se o ato se deu por culpa da vítima, pura e simplesmente, a gente não vai cogitar dessas possibilidades. Mas na medida em que você possa se precaver e possa tomar juridicamente se proteger com relação a isso, é elemento que serve para depois, eventualmente, ser discutido. Mas a instituição financeira, na medida em que ela possibilita ao correntista fazer a transação por Pix, ela tem que tomar todas as precauções necessárias. Se houver alguma estrutura de fraude dentro dessa perspectiva de transação, sem sombra de dúvida, ela é responsável. Alfredo, mas tem que, me perdoe, Paulo, mas tem que lembrar também do seguinte: algo que a gente vem conversando em todos os lugares que a gente vai, né, Alfredo? Que o golpe, e o Paulo falou no começo, o golpe hoje ele só vem por meio tecnológico. O golpe ele só vai agora acontecendo de acordo com as facilidades que a tecnologia nos coloca. Mas tem, por exemplo, lá no passado o golpe do cheque. Então não é porque o banco deu o cheque para o cidadão que ele vai se responsabilizar por tudo que acontecer com o cheque. Claro que não, então, mas à medida o Pix é um sistema, né? Então, à medida em que o sistema é disponibilizado, eu acho que não é porque o sistema foi disponibilizado que o banco vai automaticamente responder. Tem que ter, evidentemente, uma demonstração de que poderia ter sido feito alguma coisa, como o Paulo falou, a inação, a omissão. Claro que a responsabilidade objetiva que a gente conhece, ela determina o seguinte: tem o risco do negócio, tem que responder. E aí vem a minha pergunta para o Paulo. Mas, Paulo, tudo que aconteceu o banco vai responder? Não, claro que não. Não é assim. Mas vamos usar o exemplo do cheque para lembrar de duas situações. Uma, se o banco pagasse um cheque com assinatura falsificada, o banco responderia por isso. Porque aí não adotou um critério de segurança mas sobre a esse dependia do respeito. grau de falsificação, né? Sim. Segundo, se o banco abrir no cheque, na época do cheque, digamos assim, porque ninguém mais usa, mas se o banco abrisse uma conta e aquele cheque fosse emitido para assegurar uma obrigação qualquer e aquilo fosse utilizado depois para cobrança da vítima, o banco também responderia pela abertura falsa de conta corrente. Então o que se coloca é: se o banco, como risco do negócio, admite a abertura de conta por qualquer um, ou por quem não tenha meios de se provar que tenha residência, que corresponda àquela mesma pessoa, então pode o banco depois ser cortado. Mas em absoluto, não quer dizer que, não é que o banco vai virar... É isso que eu estou dizendo, não é automático. Também não acho que seja automático, até porque existe o golpe do golpe, né? O golpe em segunda escala, quer dizer, o cara quer dizer que vai forjar um golpe para ser ressarcido. Então isso é óbvio que o banco também tem os elementos de proteção, mas me parece que na medida em que há um sistema tecnológico, que o banco se propõe a fornecer esse sistema para os seus correntistas, que é um serviço que incide inclusive Código de Defesa do Consumidor, ele tem responsabilidade sobre as transações. Mas viu, Paulo, você falou que ninguém mais usa cheque. Eu quero mandar aqui um abraço para um amigo comum nosso, o professor Heriberto Teixeira, que ele não só usa talão de cheque, como usa 2 talões de cheque na carteira, de medo do cartão não funcionar e ele precisar
pagar e não ter como, ele leva 2 talões de cheque. Um abraço, professor Heriberto. Meu professor, esse é um nostálgico mesmo. E esse não pode ser que não 2 sofra talões de golpe do cheque. Pix, porque ele Não, como esse paga em cheque, né? Cheque. O cheque ainda existe, né? Uma ordem de pagamento com. Existe. Claro, tá aí. É uma ordem analógica. de pagamento. Analógico. E os golpes, eles são desde que o mundo é mundo, desde que... Desde que o homem Eu acho que existe. desde que 2 pessoas começaram a conviver, já tem golpe, né? Não vamos nem falar da maçã lá, não vamos nem entrar nesse detalhe. Hein, Paulo, o que você acha? De novo tem a tecnologia disso, né? Mas de golpe a gente já... O golpe do bilhete da loteria já é algo há quantos anos que a E gente que é tem impressionante, isso, né? como até hoje O acontece. bilhete premiado. É que a gente se coloca, né? O ser humano se coloca numa dinâmica de disponibilidade dessas circunstâncias, né? Todo mundo quer ter como a gente pode dizer, quer ter uma sorte grande, né? Quer atalhar em algum lugar para ter uma questão econômica mais facilitada. E, óbvio, pensando nisso, vai ter um oportunista que sabe como as pessoas pensam, né? Exatamente. E vai propor um cheque. E, Paulo, o PROCON, o Judiciário, como é que tem se comportado diante disso tudo? Bom, no âmbito do consumidor.gov, que é a plataforma online que é mantida pelo gov.br, que é um mecanismo online de resolução de conflitos, não há uma instância decisória propriamente. Então eles não proferem uma decisão, né? Nem condenando, nem deixando de condenar sobre isso. Mas dada a resposta negativa de conciliação entre as partes pelo gov.br, é possível pelo próprio sistema você provocar uma atuação do PROCON, provocar uma atuação das Procuradorias de Defesa do Consumidor, porque se pode também apurar a partir disso eventuais infrações consumeristas. Perfeito. E aí isso leva à punição das instituições bancárias. Mas é que o PROCON, propriamente, ele não leva... O PROCON não vai mandar ressarcir o que quer que seja, né? Claro. O PROCON é apenas para apurar se está sendo ali realizado algo que viola o Código de Defesa do Consumidor. E o Judiciário? Mas tem atuado. Agora, o Judiciário tem, paulatinamente, também porque essa questão toda da tecnologia, essa questão que a gente discute aqui, discute no mestrado, não é uma questão, é uma questão que toma a muita gente de assalto, né? dúvida. No duplo sentido aqui, mas No toma de duplo assalto, sentido. porque como são coisas novas, então o Judiciário também tem evoluído o know-how que diz respeito a isso, para poder entender como é que esses sistemas operam, como é que se pode chegar a hipóteses nas quais se tenha uma obrigação reconhecida no âmbito ou de uma instituição bancária, ou de se afastar essa obrigação também disso. Mas o Judiciário, aos poucos, tem trabalhado cada vez mais com essas demandas, e quando a gente fala em PIX, às vezes a impressão que dá que porque o Pix você tem uma coisa que é positiva também no sentido de evitar golpes, que tem um limitador lá, você tem um limitador em determinados horários, e você mesmo pode limitar determinados valores. Mas se você programar o Pix para 30 mil, 20 mil reais, você pode daqui a pouco estar sujeito a um golpe dessa magnitude, né? Então não é pouca coisa até, não é pouca coisa nem para as vítimas e nem para um contexto geral, né? Claro, a gente não pode esquecer que também as pessoas que têm essa liberação do Pix para valores altos, elas também estão sujeitas a um cárcere privado, né? Um sequestro de imediato, relâmpago, né? Porque você faz a transferência imediatamente para conta X. Nós tivemos hoje, eu vinha no carro ouvindo um assalto que aconteceu, os assaltantes chegaram numa casa, renderam, parece que uma mulher que entraram junto, limparam a casa da moça, parece, não tenho detalhes, não sei, eu ouvi no rádio, e saíram e voltaram, levaram as coisas, voltaram e terminaram de limpar, uma coisa terrível. Que coisa. E muito provavelmente aconteceu isso que o Alfredo falou, devem ter dito, sem dinheiro na conta, manda Pix, faz isso, faz aquilo. E obviamente, como já é um plano, como é algo orquestrado, certamente o dinheiro entrou, já encaminharam para um outro lugar,
E até onde, Paulo, o banco tem condições de rastrear isso tudo? Isso deve, obviamente, ter uma possibilidade? Você tem informação sobre como isso pode Por acontecer? certo, o banco tem mais condições de rastrear do que o Do que próprio nós. vítima, né? Mas uma coisa que eu acho que dessa coisa do Pix, dessa compreensão jurídica, dessas experiências, dessas condenações ou não, eu acho que a gente tá avançando num grande aprendizado do que vem aí, porque nós estamos diante aí, na iminência no ano que vem, do Drex, que vai ser o real digital, efetivamente, Sim. que vai ser, não é um Pix, evidentemente, Aham. mas é um modelo de tokenização do dinheiro aí mesmo, mas isso vai nos preparar até para essa próxima fase, porque essa é uma fase que efetivamente nós vamos ter um aprofundamento tecnológico assim nessas transações financeiras aí, que é algo que o Banco Central já anunciou e que a gente deve ter, né? Que é uma até o ano que vem. criptomoeda, não? Não é uma criptomoeda, né? Porque uma criptomoeda no conceito de criptomoeda ela diferente. é muito diferente. Ela é uma moeda criptográfica, é diferente, porque o conceito de criptomoeda é outro, mas é moeda digital. uma moeda digital porque ela tem uma base lastro monetária, né? Tem Que é lastro público. lastro É do diferente. real, efetivamente. Exatamente. É um real digital. Em vez de ter... A cédula já está em desuso, né? Salvo exceções aí agora. O Pix substituiu muito o uso da cédula de dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Facilitou demais. né? Facilitou. Agora fui pro Rio Grande do Sul no fim de semana, até na Argentina tem Pix. Pix No meio do Brasil? do Brasil. Porque a lei de essa é uma questão mais técnica, né? A lei de câmbio brasileira, que entrou em vigor no início do ano, ela possibilitou transações internacionais pelo Pix. Entendeu? Não sabia. Então, por exemplo, nós aqui estamos perto da fronteira, compras no Paraguai, você paga com Pix. Sim, isso. E lá no meio da Argentina, Eu até imaginei, parei num Alfredo, posto. que fossem brasileiros que lá estão, que recebessem Não, em contas não, do Brasil, não. mas não é. é todo um procedimento que se faz, que, querendo ou não, como é uma transação internacional, um contrato de câmbio que Aham. vai para o exterior e volta e entra em moeda nacional. No caso era peso, né? No meio da Argentina. No meio estava num posto de gasolina. Mas interessante que toda essa ampliação do uso do Pix, né, não repercutiu na redução do spread bancário para taxas de cartões de crédito. Né? Por exemplo, Não, refletiu. é uma outra discussão, né? A questão do juro de cartão, que Uhum. a tentativa do Congresso, inclusive, de limitar. Temos 2 minutos, Deva, é isso? Estamos no horário hoje? Mas o papo é bom e é difícil terminar. Então, por isso, Alfredo, tem mais uma perguntinha para o professor Paulo? Silvia, tem alguma coisa aí alguma pergunta? A Silvia está fazendo um Pix ali. Dá o celular na mão. Eu acho que é uma novidade que facilitou muito, né, Alexandre? Porque lembra como é que era antes do Pix? Sim. É um mundo que você tinha que fazer ou um TED Ou um DOC, né? ou um DOC. O TED era rápido, obviamente, mas tinha que pagar, né? Tinha que ter conta, agência, O etc. TED já foi uma coisa extraordinária, né? Porque o claro. DOC levava lá um dia, não lembro, horas, Se, sei não, lá. se as pessoas não tivessem o mesmo instituição bancária, Uhum. né? Por exemplo, Caixa Federal, Banco do Brasil, Itaú, etc. Sim. Era um parto para fazer É. uma transferência. Né? Você tinha que fazer a transferência, passar dados bancários. Era a gente vai dizer em economia, chama de custo de transação, né? Um custo altíssimo de transação. Hoje você faz o mercado, né? O sistema econômico, ele gira de forma muito mais dinâmica por conta do Pix. O Pix facilita muita coisa. É que nem aquela compra one click, né? Que você tem em alguns sites. Sim. Você nem queria comprar, mas já que é um clique, você compra. Não precisa ficar O preenchendo Pix muita também, coisa. você nem queria fazer nada, você não estava afim de comprar ou transferir, nada. Já é com Pix, aceita Pix, então tá. E aquilo que o Alfredo falou antes, né, Paulo? Hoje você chega com uma nota de R$50 para pagar alguma coisa e fala, não tenho troco, nem venha. Faz um Pix. É verdade. E o Pix que você já põe no QR Code ali e tal, pum, não tem Não, nem... Só que até também desconto tem no pagamento Pix. estudos que mostram que o fato de que se usa menos a cédula, isso que a gente chama de uma asepsia monetária, né?
que induz as pessoas a gastarem mais, porque você não vê o volume saindo. A gente teve agora na Argentina, no Comped, aí você vai pagar as coisas e paga com muito, a moeda vale pouco, então para tomar uma cerveja você tira 5, 6 notas do bolso, e aquilo dá uma sensação de gasto. E quando você vê, na verdade, você não gastou tanto, mas é que você... E o cartão de crédito foi o grande originário desse problema, porque o indivíduo dá passa cartão no fim do mês. Meu Deus, mas como é que... Originariamente o próprio cheque, né? Você passa um cheque aí depois. Tem até uma história engraçada, quando eu era mais novo, nem faz tanto tempo assim, viajava com alguns amigos e um amigo nosso tinha algumas questões, alguns probleminhas de compreensão e era uma pessoa com deficiência. E ele um dia passou na frente de uma casa e falou: olha, Alexandre, que casa bonita é essa? Eu disse: linda, bela casa mesmo. Ele falou: e por que você não compra essa casa? Aí eu falei: porque eu não tenho dinheiro. E ele disse: é simples, dá um cheque. Claro. E era assim, Alfredo, que as coisas aconteciam. Mas é verdade. Paulo, muito obrigado demais por estar com a gente hoje aqui. Sempre uma alegria recebê-lo. E olha, é o primeiro, como eu disse, é o primeiro convidado que vem pela segunda vez. Pela segunda vez. Ao Disrupt. E virá muitas. Estou me sentindo no Roda Viva. Muito obrigado. Não desprestigie o Disrupt. É isso, Alfredo? Semana que vem tem mais? Tempo para mais nada, Alexandre. Nada. Semana que vem, na terça-feira, às 21h30, Disrupt Cast. Paulo, obrigado. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Um abraço, tchau.